Fala, estudantes, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as fases do estudo e a importância da inclusão dessa maneira de pensar o seu aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a estudar, quando você começa a aprender alguma coisa e começa a pesquisar sobre isso, é comum você encontrar diversas técnicas, diversas maneiras de, técnica de anotações, técnicas de memorização, técnicas de, sei lá, escrita, produtividade, não sei o quê. Então, são várias técnicas e aí eu criei essa maneira. Na verdade, eu não criei, eu me baseei num livro de metacognição que eu li um tempo atrás, se eu não me engano é How Learning Works, onde ele dividia assim em momentos do aprendizado. Então imagina só, durante o seu estudo, durante as sessões do seu aprendizado, você vai ter basicamente 3 momentos. No primeiro momento você vai fazer um planejamento, ok? Então, por exemplo, se você começar, eu tenho que aprender história e eu vou aprender a história geral, não a história do Brasil exatamente, igual a gente estuda lá, meio que história 1 e história 2, a história 2 sendo a história do Brasil, eu vou estudar somente a história geral. E aí é o planejamento, aí no planejamento você tem que fazer um plano, né? Se você está tentando estudar com eficiência. Então nesse plano, estudante, você faria algo como, eu quero aprender história geral, mas quais são os tópicos que eu teria que saber para que a afirmação eu sei história geral fosse verdadeira? Então, você, no livro lá eu vou explicar em detalhes isso daí, mas aí você fala assim, beleza, os tópicos que eu deveria saber são, aí tem o pré-Egito, né, o pré-Egito, aí depois a Mesopotâmia, aí tem lá os turcos, uns troços assim, aí tem o desenvolvimento da moeda, o desenvolvimento da matemática, entendeu? Aí tem vários momentos na construção da sociedade, no período pré-história até a história, e aí depois você tem aqueles outros momentos da história geral, que, por exemplo, aqui em cima tem um livro de história geral onde você consegue ver um pouco assim, ou ainda busca um mapa mental sobre história geral, e aí você vai encontrar todos os pontos importantes sobre o aprender esse tópico geral. Beleza, isso para matemática, isso para português, isso para qualquer outra matéria. Tendo isso pronto, estudante, você meio que dominou o planejamento, correto? Errado. Por quê? Porque quando você define, para mim ter aprendido história, eu tenho que saber todos os tópicos que eu preciso aprender, isso é só um ponto. Por quê? Porque um outro momento desse planejamento, você vai ter ali coisas como quais técnicas eu vou utilizar. Eu vou fazer anotação com dispositivo eletrônico, eu vou fazer anotação no papel e caneta. Tá entendendo? Qual o material que eu vou utilizar? Eu vou utilizar livros, vou utilizar videoaulas, vou usar os dois, vou usar áudios, entendeu? Quais são as técnicas de estudos que eu vou implementar? Por que é importante saber disso? Porque história é bem interessante quando você constrói um mapa mental, né, na sua cabeça sobre os tópicos, ou seja, você nutre em você a capacidade de falar sobre cada um dos momentos e tudo mais. Apesar de ter uma coisa baseada em fatos, é interessante você conseguir recordar de histórias e de momentos. E para fazer isso, para fortalecer essa habilidade em específico, um grupo de estudo baseado em história também seria interessante. E aí você pode colocar no seu planejamento, conseguir ou arrumar um grupo de estudos. Entende? Isso tudo no planejamento. E aí, a partir do planejamento, você constrói esse documento, né? Tudo que você precisa fazer ali para o seu plano de aprendizado de história. Depois a gente vai para o segundo momento. No segundo momento, a gente vai ter o momento da aquisição. A aquisição é aquele momento do filtro, ou seja, você tem todo o material para estudar, você tem todos os cursos, todos os livros e apostilas, e aí agora está no momento ali onde você vai filtrar isso tudo para entrar na sua cabeça. Nesse momento também da aquisição, você vai consumir esse material. Então, não é só organização. Por quê? Porque no planejamento você tem que organizar como que você vai estudar isso.
Na aquisição, você vai estar aplicando o que você planejou na fase 1, beleza? E aí você tem um momento bem interessante que é, você senta lá para começar a assistir a aula, ler o livro e etc. Quando você começa a fazer isso, o conteúdo vai ser passado do professor para você e você precisa processar ele na sua cabeça. Para processar o conteúdo, nada melhor do que técnicas de anotações. Então, técnicas de anotações entram aqui para tentar suprir essa necessidade de entender com maior facilidade o conteúdo. E aí você pode dizer, pô Adriano, mas técnicas de anotações me fazem evitar o processamento. Eu paro de pensar. Por quê? Porque eu fico preocupado em copiar exatamente o que o professor está falando. E aí eu digo para você, que tal mudar a forma como você faz anotações? Por exemplo, essa anotação que você está falando, né, vou ser fictício, é por exemplo, digitação. Esse tipo de anotação, ele meio que impede um pouco do seu processamento. Um outro tipo de anotação, apesar de não ser, mas que pode caber nessa categoria, é o highlight, o destaque, você utilizar marca-textos. Outro tipo de anotação, que isso aí já ajuda um pouco mais no processamento, é o mapa mental, se você seguir a regra do mapa mental. Depois tem topificação, tem método de Cornell. Eu criei um curso inteiro só sobre técnicas de anotações. Mas a ideia aqui é que você vai utilizar um formato que tem ali um conjunto de regras que você aceita seguir. E seguindo essas regras você vai ser obrigado a processar. Vai ser obrigado a pensar, a entender, a refletir. E isso cuida da aquisição, que é a fase 2. A fase 3 é a fase da evocação, mas não necessariamente evocação, é mais armazenagem. Como assim? Porque não basta somente ter entendido. É preciso que você faça uma manutenção dessa memória que agora é sua, agora você entendeu. Como assim é minha, Adriano? Se você acaba de fazer as suas anotações utilizando as regras do mapa mental, do Cornell e etc., alguém te pergunta algo, você sabe. E você consegue falar de uma maneira fluida, ou seja, você é fluente em Egito Antigo, sei lá, você é fluente em frações da matemática, entende? Então, essa fluência vai ser perdida ao longo dos dias quando você não faz a manutenção dessa memória. E a melhor maneira de fazer a manutenção é justamente com qual o nome? A evocação. E aí vão entrar ali o ramo de técnicas de evocação. Então, por exemplo, a escrita ativa, onde você escreve se lembrando. Tem o Feynman, que é quando você fala para tentar se lembrar. Tudo isso tem um único propósito: fortalecer as memórias que você criou nesse momento onde você estava processando. E se eu não fizer isso? Se você não fizer isso, em 24 horas você perde um pouquinho, em uma semana você perde mais um pouquinho, em 30 dias quase nada vai restar ali da sua cabeça. Isso daí é aquele fenômeno da nossa memória que quanto maior o tempo passa, menos informação é recordado. A menos que no momento onde você fez o processamento, você sentiu algum tipo de trauma ou algum tipo de emoção forte, entendeu? Que normalmente está fora assim do nosso controle. É mais do externo para o interno do que nós podemos provocar. É claro que quando você entra assim no mundo da memorização, da criação de mnemônicos, é basicamente isso que se cria, né? Cria-se mnemônicos para que esses mnemônicos sirvam de ganchos de memória. Mas isso não vai servir muito bem para um processamento mais aprofundado. Vai servir mais para, sei lá, se você lembrar uma lista de palavras, uma lista de informações. Não necessariamente construção de um processamento mental, construção de uma informação assim que você consiga concatenar ideias, tipo uma argumentação, tipo uma palestra onde você vai defender uma tese, entendeu? Esse conhecimento mais aprofundado não pode, normalmente não é construído por meio de... Não é construído por meio de técnicas de anotações. Mas um bom argumento os advogados antigos lá da antiga Grécia utilizavam o Palácio da Memória para dar os discursos. Então o que é isso que você está falando? Então é o seguinte, o advogado preparava o discurso,
sabia o que tinha que falar, era mestre no que ele ia falar, ele era totalmente fluente, mas ele não conseguia de pronto recordar de todos os pontos. Então ele criava um gancho de memória para cada um dos pontos. Tem, por exemplo, um TED Talks no YouTube, onde a pessoa vai lá e... era uma moça, era uma mulher, e ela fala o seguinte, ó, esse daqui é o Palácio da Memória que eu criei. Então, para dar essa palestra, então ela deu uma palestra de 20 minutos e ela criou os argumentos, ela transformou em uma imagem e colocou os argumentos no decorrer da casa dela. Isso quer dizer que ela se lembrou... Não, meu celular eu acho que vai desligar. Isso não quer dizer que ela se lembrou, só finalizando, por causa do Palácio da Memória. Quer dizer que ela fez o trabalho antes e depois desse trabalho de processamento ela criou essas imagens. Maravilha? Então, por esse vídeo é isso. Obrigado por ter assistido. Tomara que tenha sido útil para você. Qualquer coisa, me manda uma dúvida. Tchau. Eu vou desligar.